Olá, está começando aqui mais um diálogo automotivo, um oferecimento da Schaeffler com as marcas Look, Ina e FAG, pioneira em movimento. Nosso assunto hoje é a automecânica de Frankfurt, na Alemanha, a maior feira de autopeças, equipamentos e serviços automotivos do mundo. Um assunto que você não pode perder, então vem com a gente agora na ATV. E para falar da automecânica, nós estamos recebendo hoje Marcelo Gabriel, o nosso enviado especial a Frankfurt. Eu sempre quis falar isso, Olha né? só, Agora que chegou a minha chique, hein? oportunidade. Temos aqui enviados especiais, muito Exatamente. bem. E estamos aqui com o Marcelão, que é inclusive o head do Afterlab, aqui da Novo Meio Hub de Mídia, entre muitas outras atribuições, não só aqui dentro da Novo Meio, mas também no mercado de reposição automotiva com seus 8 braços, né, Marcelo? Tal qual um polvo. Ou tentáculos. Tentáculos. Marcelo, vamos começar falando então da automecânica, que acabou outro dia, e é uma feira que sempre gera muita expectativa, não só pelas tendências que ela mostra lá na Europa, que acabam chegando sempre aqui ao Brasil, também por se tratar de um evento gigantesco, né, com 8 pavilhões, 200 mil pessoas. Como foi esse ano a adesão de público e expositores? Pois é, Cláudio, temos que lembrar que estávamos há 4 anos sem automecânica. A automecânica ela é uma feira bienal e em 2020 não houve por conta da pandemia. Então nós tivemos a edição de 2018, 2020 não houve. O ano passado eles fizeram uma feira híbrida, meio virtual, meio presencial, mas que não foi um grande sucesso. Então, 2022, a expectativa era maior ainda por ser o retorno das atividades presenciais. O que eu notei? Você já esteve visitando a automecânica algumas vezes, eu há mais de, nem consigo lembrar quanto tempo mais que eu vou na automecânica, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a ausência dos chineses, tanto expondo quanto visitando. Você sabe que os volumes da China são sempre superlativos. E desta vez, a ausência dos chineses, tanto expondo quanto visitando, deu a impressão de que a feira era menor. Mas a feira não era menor. A feira continua gigantesca, a feira continua com seus 8 pavilhões, como você disse. E é interessante quando a gente fala para quem nunca foi numa automecânica, para imaginar um pavilhão como o São Paulo Expo, pelo menos aí mais uns 5 daqueles e alguns têm 2 ou 3 andares. Então é muito grande e muito importante a feira para o nosso setor. Ela é a maior feira de autopeças do mundo, como você mesmo comentou, e em 2022 ela não foi diferente em termos de qualidade dos visitantes e quantidade de expositores. Encontramos sim espaços vazios nos pavilhões, algumas fábricas que acabaram não indo para expor, mas de um modo geral foi uma grande feira. E uma coisa que chamou a minha atenção é que, a despeito de todas as manifestações em direção ao veículo elétrico, a veículos híbridos, autônomos, etc., o mercado de reposição continua forte e continua muito ativo. O que nós vimos foram fabricantes de peças e componentes, como sempre nós vimos. O que pudemos fazer nessa feira? Essa feira ela teve um toque especial para a gente, do Brasil, porque foi a primeira vez que nós nos apresentamos ao mundo como uma única representação. Você esteve presente em agosto do ano passado lá em Fortaleza, quando as associações elas buscaram formar a Carta de Fortaleza e a aliança das associações. Então, dessa vez, nós participamos como uma aliança do aftermarket automotivo brasileiro. Agosto desse ano, né? Você está querendo me envelhecer um ano a mais. Eu falei o ano passado? Você falou, não, ano passado já não me restam muitos. Né, o tempo tempo voa e a cabeça vai ficando cada vez pior. Exatamente. Você falou aí em carro elétrico. A Europa já está muito avançada, talvez não no sentido de comercialização desses veículos como significativos para a frota, não é? Isso tende a crescer, mas ela está avançada no que se refere à legislação, com a proibição dos motores a combustão interna aí a partir de 2035. Naturalmente, a automecânica, por ser uma feira voltada para o mercado de reposição, esse impacto virá a um prazo muito mais longo e, portanto, é natural que a gente tenha mesmo uma feira
focada no aftermarket forte, para os carros que a gente já conhece hoje em dia, mas você conseguiu sentir algum impacto dessa legislação que pretende limitar? Já existem conversas, já existem eventos? Quais foram os ecos da ainda futura eletrificação total da frota, pelo menos na venda dos carros novos, que você sentiu na automecânica? Bom, vamos começar pelo sentimento da rua, o sentimento que você vê na rua. Eu não vi carro elétrico na rua. Ou se vi, foram muito poucos que não chamaram a minha atenção. Então, é uma realidade que querem até 2035, mas o que se vê de fato na rua são os veículos alemães tradicionais, as Audis, Mercedes, BMW, Volkswagen, veículos franceses. Não vi eletrificação na rua, Cláudio. Outro problema seríssimo. Por conta da guerra na Ucrânia, a Europa está apavorada com o inverno que se aproxima. Porque a Alemanha ela fechou as usinas nucleares depois do acidente de Fukushima, então a sensação que a gente tinha na expressão dos europeus é assim, olha, vamos queimar o que a gente tem para não morrer de frio no inverno. Então eu acho que fica exposta a vulnerabilidade de toda a matriz energética europeia com essa crise na Ucrânia, com o problema no fornecimento de gás e petróleo russo que passa pela Ucrânia. Então, a gente já falou disso uma vez, eu já falei isso no análise algumas vezes, mas existe um discurso ecologicamente correto, que não está errado, eu não estou aqui discutindo se é o ecologicamente correto, da queima de combustíveis fósseis, etc., mas transformar isso em realidade é quando se descobre que não está tão pavimentado assim o caminho como se esperava. Então, você viu o carro elétrico? Olha, se eu vi, não chamou minha atenção. O Rodrigo Carneiro, que é o presidente da Andap, o CEO da Mercado Car, ele estava lá e ele dirigiu um Tesla. E ficou maravilhado com o Tesla, etc. Mas a única vez que eu ouvi falar de Tesla foi o Rodrigo que fez um test drive aí num Tesla, mas eu não vi Tesla na rua. Vi mesmo, foram carros com motor de combustão interna e tá tudo certo. Lembrando que alemão adora veículo, né? Alemão adora potência, veículo, conforto. Então, eu acho que a eletrificação ela vai esperar um pouquinho o fim da guerra da Ucrânia para ela poder entrar em atividade. De qualquer forma, a situação que a gente está vendo hoje em relação à guerra da Ucrânia, ela acaba confirmando essa sua tese que não é nova, que você já falou várias vezes, que existe sim uma necessidade de reduzir as emissões de CO2, de preservação do meio ambiente, mas existe também uma questão geopolítica que envolve a dependência de todas essas nações complicadas, não só agora a gente está vendo na Ucrânia, a própria Rússia, mas o Oriente Médio, aqui no nosso lado a Venezuela, e a guerra na Ucrânia acabou mostrando esse cenário na prática. Quer dizer, se a gente estava experimentando, ou se ao menos os países europeus estavam experimentando na teoria a necessidade de correr para uma matriz diferente, agora eles estão experimentando na prática. Você acha que isso pode acelerar o processo? Eu acho que ele vai retardar o processo. Eu acho que eles vão esperar, porque assim, entre a mobilidade urbana e o conforto doméstico, eu acho que eles vão optar pelo conforto doméstico. Então, mobilidade urbana provavelmente vai esperar a buscar algumas fontes alternativas para o aquecimento, porque a gente está falando de temperaturas de -5, -10, -15, e eles esperam um inverno bastante severo esse ano. Então, você ficar sem o sistema de calefação, sem o sistema de aquecimento é muito complicado. A gente teve um exemplo, eu vou contar aqui um exemplo, um hotel em que nós estávamos não tinha água quente. Num dia lá não tinha água quente, não necessariamente por um problema de falta de gás, mas não tinha água quente. Então a gente, transferindo esse problema para o inverno que vem, você imagina não ter água quente ou não ter aquecimento, muito embora eles tenham uma estrutura para tal, mas eu acho que a eletrificação vai ficar para frente. Marcelo, voltando para a automecânica, o que mais você viu lá? Imagino que uma feira como essa, ela possa ser um balizador de tendências, não é? Principalmente para o mercado de reposição, que é o foco ali. E nós estamos aqui olhando lá para a Europa, que de certa forma ela emula o futuro, não é? Para a gente aqui. O que você viu lá que você pode estabelecer como tendência? Algo que eu já tinha visto nos Estados Unidos, que é uma carência de mão de obra, Cláudio.
é muito notório o quanto eles estão preocupados com o futuro do mercado de reposição dentro da cadeia, ou seja, a falta de mão de obra para dar continuidade ao que a gente conhece como cadeia. O modelo europeu, a cadeia de reposição europeia, ela é bem mais complexa do que a nossa. O nosso modelo é mais similar aos Estados Unidos. Lá ele tem alguns players que nós não temos aqui no Brasil, mas o problema todo é a falta de mão de obra. Então, as entidades, as associações se juntaram lá na Europa e criaram um projeto chamado Talents, né, que são talentos para o mercado de reposição, em que eles estão investindo na atração, retenção e desenvolvimento de pessoas que queiram estar no mercado de reposição. Isso é algo que já se vê nos Estados Unidos há quase 10 anos, a falta dessa aptidão para os jovens buscarem o mercado de reposição. Porque, de certa maneira, as pessoas estão mais interessadas em desenvolver game do que ficar regulando motor de carro, acertando o tempo da correia sincronizadora. Então, isso é uma coisa importante. A outra, e aí eu já vou expandir um pouco para as atividades que nós tivemos lá durante a Alemanha, nós tivemos primeiro uma reunião com a AutoCare. A AutoCare é a Associação Norte-Americana do Mercado de Reposição. E eles foram um pouco o modelo que nós utilizamos aqui no Brasil para definir a aliança do Aftermarket Automotivo Brasil. Todas as entidades que congregam o mercado de reposição unidas em prol do dono do carro. Então, e a grande luta deles lá é o Right to Repair, o direito à reparação. E o Right to Repair ele está se expandindo na medida em que a eletrônica embarcada ela está se transformando em conexão. Então, hoje, não vamos falar mais só de Right to Repair, nós temos que falar em Right to Connect. E esse é um assunto que eu vou tratar no análise aftermarket automotivo, todo esse detalhamento do que é o Right to Connect e o que é o Right to Repair. E a questão da sustentabilidade. Nós participamos de uma reunião com várias entidades de aftermarket do mundo, Estados Unidos, o Canadá, a Europa, a África do Sul e a Austrália. E além de todas as iniciativas em direção ao Right to Repair e ao Right to Connect, também existe uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. Porque você sabe que a Europa, de uma maneira geral, ela sempre foi mais verde ou teve uma orientação mais para a sustentabilidade, para ser verde. E isso agora está chegando por conta do ESG, que é um assunto que em breve vai ser nossa pauta ampla aqui na Novo Meio, mas por conta do ESG e das pressões dos acionistas, a sustentabilidade vai ser um tema que nós vamos ter que tocar nos próximos meses, anos e décadas sobre o mercado de reposição. Muito bem, estamos conversando assim com o Marcelo Gabriel, head do Afterlab, que acabou de chegar de Frankfurt, onde participou da automecânica. E a conversa continua, daqui a pouquinho a gente já volta. Voltamos ao diálogo automotivo hoje com Marcelo Gabriel, head do Afterlab. Marcelo, o Right to Repair tem sido uma pauta aqui do nosso aftermarket automotivo brasileiro. Você agora trouxe uma outra, que é o Right to Connect, que tenho certeza que você vai explorar bastante aí daqui a pouquinho, ao longo dessa semana e na nossa programação com o seu análise aftermarket automotivo. Mas eu queria te perguntar sobre a perspectiva que você sentiu nessa conversa, nessa participação sua na reunião ali do Right to Repair, em relação à possibilidade de realmente o mercado obter uma conquista nesse sentido, né? A liberação dessas informações, o Brasil precisa se espelhar nos mercados desenvolvidos, porque os primeiros passos acabam sendo dados lá, até porque essas tecnologias são desenvolvidas lá. E os Estados Unidos é uma referência muito importante lá na Califórnia, que a luta é antiga, e a Europa também, obviamente, busca essa liberação. A gente está vendo aí a profusão dos carros com o Security Gateway, que está substituindo aí o OBD2, né? O que você sentiu lá em termos de expectativa com relação à solução desse problema, que é um problema que merece mesmo toda a atenção, porque é muito limitador do acesso ao mercado independente
no sentido de reparar esses veículos. Perfeito, Cláudio. A Europa, ela tem uma lei chamada Lei Monti, que ela assegura ao dono do carro o direito à informação. Ela chama Lei Monti por causa do Mário Monti. Esse Mário Monti, inclusive, foi primeiro-ministro da Itália há coisa de 10 anos. Mas você vai para os Estados Unidos, como você falou, você tem a iniciativa na Califórnia e tem a iniciativa em Massachusetts. E mesmo assim, ainda existe um longo percurso pela frente. E como é que se dá esse trabalho? O trabalho sempre voltado ao direito do consumidor. Isso é uma bandeira que o Sindirepa começou aqui no Brasil e a gente está expandindo isso para as demais entidades e precisa, sim, de uma articulação forte dentro de quem faz as leis. E quem faz as leis é o Congresso Nacional. Então precisa de uma articulação maior no Congresso Nacional. Lembrando que o Right to Repair ele não se restringe apenas ao seu veículo. O seu celular, por exemplo. Se o fabricante do celular falar o seguinte, isso aqui é uma caixa preta e ninguém arruma, onde fica a sua liberdade de escolha enquanto consumidor? E além disso, existe uma perspectiva no Brasil que é uma perspectiva logística. São 5.570 municípios. Nós não temos concessionária em todos os municípios. Como é que você vai dar vazão à necessidade de manutenção? Então a grande luta é o que fazer para que o consumidor tenha o direito à escolha. E eu gosto sempre de lembrar, e eu até comentei isso na reunião, nós temos uma lei que nesse ano está completando 43 anos, que é a Lei Ferrari. O Brasil é o único lugar no mundo em que existe uma lei federal que regulamenta a relação das montadoras com as concessionárias. Então a gente sabe que existe um lobby muito forte das montadoras, que não há interesse nenhum em haver essa cessão das informações. Você já teve aqui o relato do Fiola contando para você da necessidade que algumas oficinas têm de comprar softwares na Europa para poder atender os carros aqui no Brasil. A própria saída da Stellantis do que seria a Anfávia europeia, dizendo que ela não está mais na indústria de produção de veículos, mas na indústria da mobilidade. O Catena X, que foi a mudança que houve agora, a junção das empresas alemãs, tanto fornecedores quanto montadoras, a T-System, que é uma operadora de telefonia, a BASF. Então, tudo isso começa a chamar a atenção para qual o sentido que nós vamos. Mas eu sempre lembro o estudo que o Danilo e o time da Fraga fez sobre o efeito Cuba. Então, até 2080, nós teremos carros para dar manutenção, mas não é disso que a gente está falando. A gente não está falando apenas da subsistência ou da manutenção de uma indústria. O que a gente está falando é sobre a liberdade do consumidor. Então, a grande luta é essa. E o que nós pudemos ouvir de cada um dos presentes é justamente a necessidade de uma articulação local a partir de uma premissa global. Então, a premissa global é o direito à reparação e o direito à conexão, né? O Right to Repair e o Right to Connect, mas com uma atuação local dentro das especificidades que cada um desses setores tem. Em novembro, você sabe que haverá a Feira de Las Vegas, a APEX, e existe o que está por trás, o que une todas as associações, é um programa chamado Associations in Motion, que eu achei muito legal, né? Que são associações em movimento e faz todo sentido quando a gente pensa na indústria do mercado de reposição. Então haverá um outro encontro também com os fabricantes de equipamentos. E eu gostaria de destacar também que existe uma recém-fundada AFER, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Equipamentos para Reparação, que também sofrem do mesmo problema. A partir do momento que você não tem mais o OBD2, como você comentou, para colocar o scanner, você só tem informações na nuvem, etc., toda uma indústria, que é a indústria dos equipamentos de diagnóstico e reparação, também está comprometida nesse projeto. Quer dizer, desenha-se um cenário extremamente complexo, com várias rupturas acontecendo simultaneamente, não é? É um desafio tremendo para todos que precisam pensar numa solução. Marcelo, você esteve presente também no workshop da ANDAP do SICAP, que foi organizado aqui pelo Novo Varejo. Você foi um palestrante, um dos palestrantes.
E a ideia ali era passar todo o potencial do mercado de aftermarket brasileiro, fazer uma apresentação do nosso mercado, que é um mercado muito pujante, muito interessante também para quem está lá fora, é o quarto aftermarket do mundo. E, ao mesmo tempo, existem no exterior alguns questionamentos em relação ao Brasil, por questões ambientais e outras questões aqui que não vem ao caso, mas o que eu queria perguntar para você é como foi a receptividade do público externo a essa apresentação do mercado nacional e as informações que vocês conseguiram levar lá para o pessoal que participou do evento. Foi a segunda edição. O primeiro workshop nós fizemos em 2018, fizemos o segundo agora, com quase uma centena de pessoas presentes, e as pautas elas foram as mais diversas, mas sempre dentro dessa perspectiva que você comentou, mostrar o mercado brasileiro. Nós tivemos o Márcio Cunhuian, que é o ex-CEO da Netshoes, contando um pouco da experiência dele no comércio eletrônico. É muito específico, é comércio de tênis, mas ele mostrando as dificuldades e as vicissitudes que ele teve neste mercado e apresentando, a partir do ponto de vista dele, quais seriam as perspectivas para um comércio eletrônico de autopeças. Na sequência, o Danilo Fraga mostrou um pouco sobre o tamanho do mercado e as dimensões que nós temos, as necessidades que nós temos. O Gerson Prado, que já esteve aqui, já foi um dos entrevistados do Diálogo, falou um pouco sobre a matriz energética brasileira, e aí voltando à nossa discussão sobre eletrificação veicular e mobilidade urbana, o Brasil vai ser a referência em combustível sustentável, em energia renovável. Então a gente tem aí um grande trabalho pela frente, mas que nos dá bastante orgulho também, porque nossa matriz energética ela já é limpa e o Brasil virou o centro de desenvolvimento para algumas montadoras para veículos híbridos, com motores de combustão interna e motores elétricos. Tivemos também uma palestra muito interessante sobre digitalização 360 graus, um case do Grupo De Pascoal, foi muito interessante também. Eu apresentei esse pequeno update sobre o Right to Repair e o Right to Connect. E, finalmente, o Rodrigo Carneiro, que é presidente da ANDAP, que era o anfitrião do evento, apresentou para os presentes o que nós estamos fazendo em termos de movimento para o futuro. Então, foi um momento muito interessante de mostrar o Brasil. Estavam presentes tomadores de decisão, isso foi muito importante. A gente aproveitou a ocasião da automecânica para trazer as pessoas que realmente decidem e que é importante escutar sobre o Brasil. E já ficamos com a promessa de, em 2024, realizarmos o terceiro workshop Brasil Aftermarket para, de novo, trazer e desmistificar. Você perguntou sobre desmatamento, queimadas, etc. Esse assunto foi levantado no evento de sustentabilidade das associações. E a gente teve a oportunidade de dizer que, olha, a área agriculturável no Brasil ela é suficiente, não precisa expandir para a floresta, porque isso é uma preocupação muito dos europeus que acabam não tendo uma visão ou uma perspectiva clara do que está acontecendo por aqui. Marcelo, agora voltando aqui para o Brasil, você participou da articulação que resultou na Carta de Fortaleza, ajudou a escrever, também com o apoio e a participação do Sérgio Alvarenga, que é outra grande liderança do nosso mercado. Nós conversamos aqui no Diálogo Automotivo recentemente com o Ranieri Leitão, presidente do Cinco Peças Brasil, que explicou direitinho os objetivos da Carta, da aliança como um todo. Mas isso, como você falou, foi em agosto deste ano. Deste ano. E de lá para cá, com certeza, alguma coisa aconteceu. Eu tenho segurança de que você tem algumas novidades para contar aí. Perfeito, Cláudio. A gente terminou a reunião, foi em agosto deste ano, como você disse, e já na outra semana tivemos a primeira reunião com os presidentes das associações, das entidades. Uma coisa importante, Cláudio, que desde o gênese, desde a concepção da aliança, ela nasceu sem a existência de um presidente. Porque a gente está olhando não apenas para os interesses de uma ou outra entidade, mas a gente está olhando para os interesses do mercado de reposição como um todo. Então, existe um conselho e as decisões são sempre colegiadas por este conselho. Então, nós já fizemos a primeira reunião, saímos com uma pauta enorme de coisas para fazer. A primeira delas e a mais imediata é a criação da Universidade do Aftermarket, que ela está lá na Carta de Fortaleza como um dos objetivos. Então, nos próximos 15 a 20 dias, nós já teremos aí
toda a definição de como vai ser a entidade jurídica, a Universidade do Aftermarket, como a gente vai posicionar, e deixando muito claro que a Universidade do Aftermarket ela não compete com a formação técnica. Nós temos o Sistema S, Senai, Senac, Sebrae, que são muito competentes e muito capazes no que diz respeito a esta formação técnica. Temos as próprias indústrias, os institutos federais de tecnologia, as escolas técnicas estaduais. O que estamos buscando é a formação da mão de obra específica para o aftermarket, antecipando um pouco essa demanda que existe na Europa e nos Estados Unidos por mão de obra. Nós vamos criar esse espaço para a formação. E muito legal que quando nós apresentamos isso para o presidente da AutoCare, para o Bill Henvey, ele falou assim, vocês podem contar com a gente no que vocês quiserem. Eles têm uma experiência exitosa de mais de 30 anos da Universidade do Aftermarket americana, mais ou menos os mesmos moldes do que a gente pretende. Então, foi muito importante termos o apoio deles para o que precisarmos, para encurtarmos o caminho aí, evitarmos os pitfalls, como eles dizem, né? Os buracos no meio do caminho. Uma outra coisa importante que está sendo discutida agora é a nossa participação na Automec. Você sabe que em abril do ano que vem nós teremos a Automec e as associações todas tinham seus estandes pequenos, mas se nós estamos olhando grande, se a nossa visão é uma visão maior, a ideia é que tenhamos um único estande da aliança, que compreenda todos os elos deste canal. Então nós temos também aí a criação da Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Reparação, que não existiam e estão juntos conosco. A ASDAP, a Associação Sul-Brasileira de Distribuidores, que tem uma representação enorme na região sul do Brasil, já está conosco neste projeto e sem perder a sua pauta local. Ou seja, a ASDAP ela tem uma pauta local, ela tem uma pauta de substituição tributária em cada um dos estados, mas ela, olhando para o todo, olhando para o mercado de reposição, está conosco nesse projeto. Então, existe uma série de iniciativas que estão acontecendo, temos que fazer uma expansão para a América Latina, isso foi algo que foi discutido também, tanto no encontro com o Bill Henvey da AutoCare, quanto no encontro global do Right to Repair. Nós somos aqui os embaixadores deste projeto, destas necessidades para a América Latina. Então, o Brasil como ponta de lança para esse projeto em toda a América Latina. Mês que vem, você sabe, vai ter a Automecânica Buenos Aires e já está havendo uma articulação para que os representantes das entidades, pelo menos da Argentina, do Uruguai, que estão ali mais próximos, já estejam conosco em uma reunião para que possamos explicar qual é o objetivo, qual é a finalidade e que temos que estar juntos. Porque uma das coisas que foi colocada e foi destacada na reunião global do Right to Repair, e esse foi o destaque que o Rodrigo fez, ele falou o seguinte, nós estamos disputando espaço com players globais, que são as montadoras. Elas têm uma estratégia global e elas conseguem estar presentes. Nós somos locais. Então, quanto mais nós conseguirmos propagar essa proposta de valor que nós temos, independente das pautas individuais, melhor vai ser a nossa representação e melhor vai ser o nosso futuro. Quer dizer, o mercado de autopeças, o aftermarket automotivo, tentou no passado algumas iniciativas de união, não é? Que acabaram não progredindo como esperado, mas ao que tudo indica, a aliança, nesse momento, está acontecendo de fato. É justamente pela natureza como ela foi criada, Cláudio, como uma aliança, pela inexistência de presidentes, e o presidente em cargo da associação que faz parte, ele está no conselho. Terminou o mandato dele, o próximo ingressa nesse conselho e sempre colegiado. Então não há uma assimetria de forças como havia no passado. As iniciativas do passado, e para não sermos deselegantes, eu não vou mencionar quais, mas você conhece muito bem, existiu uma assimetria de forças. Haviam representantes na mesa cuja pressão extra-grupo era muito grande. Então, essa assimetria de forças ela não existe porque é uma associação, um voto. Não tem aquela coisa de estar mais gente fazer pressão. É uma associação, um voto. Então, é importante destacar isso e, mais do que isso, destacar que não há ruptura com o mercado de maneira nenhuma. O que há é esta coalizão visando o bem comum, que é uma coisa muito difícil. Você sabe muito bem disso. A sua pergunta foi especial nesse sentido de como fazer isso, mas
olhar para o bem comum, nos desvestir das nossas vaidades, como bem disse o Ranieri lá em Fortaleza, nos desvestir das nossas vaidades, porque se a gente continuar pensando só no nosso umbigo, não haverá barriga para a gente colocar o nosso umbigo, ou seja, o mercado ele vai desaparecer. Então, temos que ter nossas pautas locais, nossas preocupações, nossas demandas, mas pensar no aftermarket como um todo. E encontrou total respaldo e sinergia na demanda global, ou seja, o aftermarket no mundo está passando por esse mesmo questionamento, essa mesma transição. E como eu sempre digo, né, que bom momento de estarmos aqui participando deste projeto global. Com certeza, né? Somos testemunhas oculares da história. Estamos fazendo história. É isso aí. Marcelo, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Você sempre tem um conteúdo vasto e com certeza eu vou te chamar mais vezes porque é uma aula. Valeu, Marcelão. Obrigado, Cláudio. Este foi Marcelo Gabriel, head do Afterlab, conversando com a gente aqui no Diálogo Automotivo, com muita informação, muito conteúdo. Eu tenho certeza que você gostou, então deixe seu like, deixe seu comentário e ative o sininho aí, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da ATV. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira, a gente espera por você. Até lá.